Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CV na Prática. Como sempre, trazendo aqui novidades sobre o mercado imobiliário, trazendo transformação do mercado imobiliário e fazendo toda a integração da construção, da cadeia da construção civil. Nós que somos apaixonados por tudo que nós fazemos, queremos sempre trazer pessoas importantes, pessoas do mercado, ou da área tech, ou da área de construção, ou pessoas que vêm tendo uma presença digital muito forte nisso. Mas não esqueçam, nos acompanhem, né? Dê uma ajudazinha para o nosso projeto continuar a trazendo essas novidades. Então nos siga lá no nosso Instagram, @cvcrm, @construtor de vendas, no nosso site cvcrm.com.br, no Spotify, em todas as nossas redes sociais. Então nos acompanhem, porque sempre, todas as terças, 18 e 18, o nosso objetivo é 1 de líder, 8 de infinito, trazendo sempre tendências e novidades para a construção civil. E hoje, pessoal, eu gostaria de dizer que eu tenho um cara aqui que já conhecia de forma digital, mas hoje tive o contato aqui, o prazer de bater esse papo, que é Caio. Caio é diretor de incorporação na Mitro Construtora e Incorporadora, engenheiro civil por formação, também é especializado em gestão de negócios, gerenciamento de obras, tecnologia e qualidade na construção civil. Veja, mas o mais importante disso tudo é o Instagram desse cara. Esse cara criou o Incorporador, @o_incorporador, que conta com mais de 50 mil seguidores, que vamos saber um pouquinho por que dessa ideia, por que essa relevância e esse engajamento muito forte que ele tem aí na presença digital do mercado imobiliário. Bom, Caio, seja bem-vindo. Eu sou aqui o Fábio, CEO do CV. Eu sou apaixonado pelo mercado da construção civil. Trabalho com a área de digital há mais de 25 anos nos nossos negócios. O consultor de vendas, tá, Caio? A gente vem se tornando uma referência com mais de 600 clientes espalhados pelo país. E esse lema a gente tem como missão esse ano aí criar tendências para o mercado imobiliário. Porque eu acho que é muito importante, né, não só a gente ser apaixonado, mas a gente ajudar a criar essas tendências, a gente ajudar a criar um processo de evolução digital que a gente tanto fala, né? E lógico, com um foco mais em presença digital, né? A gente não fala muito ali de obra, canteiro de obra, que tem muita gente aí muito mais gabaritado que a gente, mas o nosso objetivo é falar aqui de lead, de venda, experiência do cliente e presença digital do mundo das incorporadoras. Meu amigo, seja muito bem-vindo, fale um pouco da sua história e obrigado por fazer parte aqui. Da próxima você vem fisicamente aqui, viu? Nossos estudos aqui em Aracaju, Sergipe. Caio, tá contigo, meu amigo. Tudo bem, Fábio? Tudo Obrigado ótimo. pelo convite. Sempre quando é alguma iniciativa para o mercado imobiliário, eu fico muito satisfeito em participar. Eu sou entusiasta desse mercado, eu trabalho nele, eu gosto bastante desse mercado. Acho que muita gente entrou no mercado imobiliário por acaso, porque acabei aqui no mercado imobiliário. No meu caso, foi muito uma questão de escolha. E eu fico satisfeito quando eu vejo pessoas igual você trazendo inovação para o mercado, discutindo coisas novas para que esse mercado realmente evolua. Eu acho que é um mercado que, apesar dele ser tão gigante em números, tão gigante em possibilidades, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver. E quando a gente traz mais informação, quando a gente traz mais conteúdo, eu acho que ajuda a desenvolver o mercado de forma geral. Mas falando, você falou, eu sou engenheiro civil por formação, formei em Santa Catarina, na UFSC, Universidade Federal lá, mas atualmente eu estou alocado em Goiânia, eu sou de Goiânia, tenho uma incorporadora aqui em Goiânia, a Mitro, e, e eu falei, eu acabei experimentando outros meios, trabalhei com rodovias, trabalhei com usina hidrelétrica, mas quando eu fiz um estágio, ainda em Floripa, na área de incorporação imobiliária, na área de desenvolvimento de produtos, eu falei, cara, é isso aqui. Então, foi uma área que me encantou bastante. Desde então, eu estou trabalhando com isso. A gente já tem incorporadora há mais de 10 anos aí. Então, aí eu falo que para o prazo de incorporadora é um prazo curto, 10 anos. Você olha aí, a maioria das incorporadoras tem 30, 40, umas até 50 anos, até porque o ciclo de desenvolvimento dos produtos é mais longo, né? Mas é uma área que eu me identifico bastante e pretendo ficar aí pelos próximos 30, 40 anos, eu vou estar aí. Então, pelos próximos 30 anos, pelo menos quando tiver alguma coisa, pode me chamar, seja Aracaju, seja alguma coisa que eu tô dentro. Mas se depender da evolução da construção civil e toda a necessidade que a gente tem do país, do mundo, você vai passar não os próximos 30, os próximos 60, os próximos 100. E você falou uma coisa interessante que, assim, realmente
como a construção civil tem uma autoridade muito forte eu digo, de solidez, né? Empresas há mais de 30 anos, 40 anos. Isso é muito legal, né? Como um empresariado brasileiro, né, tem essa credibilidade da construção civil, né? São empresas muito... Num caso nosso, que é tech, né, 10 anos a gente evidencia isso, né? Com empresa tech, uma startup, que já tem 10 anos, para a gente é um marco, é um tempo muito grande, né? Porque as tecnologias são muito rápidas, mas você vê que é legal, cada segmento, cada setor, né, tem sua ótica em relação a tempo. Show, meu amigo? Mas fala um pouco aí primeiro sobre a experiência e o porquê de montar um Instagram aí, um incorporador, para ter essa presença digital, porque não é fácil, né? Ser empresário, tocar o seu negócio e ainda mais querer ter uma presença digital, né, com o objetivo de ser referência e ter vários seguidores como você tem aí. Eu acredito que várias pessoas, quem não conhece, que está nos assistindo, siga, né, o @incorporador. E eu acredito que tem muita gente que já conhece, então me fale um pouquinho o porquê disso, qual foi o objetivo disso e quando foi que você teve essa ideia. Aí eu vou te falar duas coisas. O objetivo no começo era um e hoje é outro. Então vamos começar do começo. Há uns 5 anos atrás, eu fui conversar com um gestor, até ele fazer uma pós-graduação comigo, era um gestor de marketing de algumas grandes incorporadoras. E eu perguntei para ele, cara, eu queria melhorar a presença digital da minha incorporadora, falar mais, o que você me indica? Criar um Instagram para a incorporadora, já tinha um site, já fazia tráfego pago e tal, mas como é que a gente faz para ter uma presença maior? Ele falou assim, cara, você segue muitas incorporadoras no Instagram? Eu falei, sigo essa, tal, tal. E você gosta? Não, eu acho um saco. As incorporadoras só ficam postando coisas de decoração, enchendo linguiça naquelas postagens, tudo mais. Ele falou, pois é, eu sou gestor de várias. Não é você que acha um saco. Ninguém gosta de Instagram de incorporadora. Instagram de incorporadora geralmente é um saco. Aí aquilo ficou me martelando. Eu falei, cara, mas como assim, né? Gestão, ele falou, não, funciona muito bem para o marketing, digamos assim, para você atrair o cliente. Você atrai o cliente, capta o lead ali, mas aquele cliente não fica na sua base, não tem por que ele seguir a página. E aqui ele ficou martelando, eu falei, por quê? Ele falou, porque o pessoal gosta de ver pessoa. Quem está no Instagram, quem está envolvido nas redes sociais, quer ver rosto, quer ver cara, quer ver gente. Aí aqui me deu um estralo, eu falei, caralho, e se em vez de eu fazer um Instagram da consultora, ficar lá postando todo dia, se eu não trouxer isso de uma forma mais personalizada, mostrar meu rosto, mostrar nossas obras e tudo, mas na época, o que era o objetivo? Atrair cliente, geração de lead. O que eu vou fazer? Vou criar um Instagram, vou vender mais, e isso vai me ajudar. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo, mostrando nosso dia a dia, mostrando nossas obras, que era muito foco ali no começo, eu percebi um movimento diferente. Falei, cara, quem está me seguindo são outros incorporadores, são outros engenheiros que têm interesse na área e, eventualmente, alguns corretores de imóvel. Então, o que eu vi? Eu estou produzindo um conteúdo que está sendo muito atrativo, não para o meu público final, para o cliente que realmente vai comprar nossos imóveis. Aí, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre marketing digital, criação de conteúdo, marketing de conteúdo, aí eu entendi um pouco mais desse mercado. Eu falei, cara, mas espera aí, que ao mesmo tempo isso aqui tem o potencial de me ajudar em outras frentes. Se às vezes não vai me ajudar tanto a vender imóveis, que a gente faz isso pela geração de leads e tudo mais, isso pode me ajudar em outras frentes. E de um tempo para cá, eu venho, aí agora eu já vou falar, beleza, isso foi o porquê eu comecei e como mudou. Mas o que eu penso daqui para frente, o que eu já penso há alguns anos? O incorporador ele já tem mais de 4 anos, então já é uma produção de conteúdo, como você falou, para incorporador, a gente fala que o incorporador é de 4 anos, nem começou ainda, porque não gerou um ciclo inteiro. Mas para a criação de conteúdo já é um tempo grande. E o que eu penso? Aí eu vou ir um pouco mais a fundo na minha tese sobre o mercado imobiliário. Igual o pessoal do mercado financeiro e tudo mais, a gente trabalha com tese. Sim. O que eu acho que vai ser o mercado imobiliário do futuro? Quando a gente olha o passado, ali na década de 90, 80, a gente pensa em grandes players. A gente tinha a Encol, que foi gigantesca, a gente tinha a Proval, tinha a Rossi também, que era muito Sim. grande, muito forte.
Hoje a gente tem a MRV, tem a Cirela, tem outras empresas grandes, mas eu acho que isso não vai acontecer mais. Aí é a minha tese. Existiam grandes empresas por dois motivos. As empresas tinham acesso à informação e tinham funding. Tinha funding. O pequeno incorporador não, o primeiro incorporador pequeno não tinha acesso à informação nem funding. Isso mudou. O que isso mudou? Hoje, inclusive eu falo bastante de funding nas minhas redes sociais, o pequeno e médio incorporador ele tem acesso a funding, o que falta ainda é um pouco de informação. Então, hoje a tese do incorporador é muito isso. Eu penso que no mercado futuro, vamos pegar daqui 5 anos, daqui 10 anos, a gente não vai ter mais incorporadoras gigantes, gigantescas, com atuação nacional e tudo mais. A gente vai ter pequenas e médias incorporadoras. Por quê? Se o diretor da Cirela ele tem condição de ter funding e ele já tem informação, por que ele vai continuar dentro da Cirela se ele pode ter incorporadora dele? É lógico que tem algumas pessoas que têm um perfil de trabalhar no empreendedorismo e tudo mais, mas tem muita gente que não. Já que eu tenho todo esse potencial, eu vou realizar. Isso vai fazer o mercado mais pulverizado. Depois de 2008, 2009, quando a gente teve aquela expansão das incorporadoras saindo de São Paulo, indo para o resto do Brasil, dando errado na maioria dos casos e depois voltando, todo mundo entendeu que o mercado imobiliário é local. E o grande problema de hoje é, beleza, o mercado imobiliário é local, as grandes, elas vão acabar se limitando no tamanho, porque elas vão atuar mais localmente, e a gente entra numa tese de mercado imobiliário que vai ser um mercado muito mais pulverizado. Então, a CV, em vez de ter 600 clientes, às vezes vai chegar até 2.000, 3.000 clientes, porque vão ter mais incorporadoras, não só porque um software bom, mas porque vão existir mais incorporadoras com funding, com informação para desenvolver. Então, dentro dessa visão de mercado que eu tenho, eu acho que o funding, igual eu falei, a gente já tem os bancos, os crowdfundings, os fundos de investimento imobiliário, a gente já tem muito funding com apetite para financiar esse cara, mas a gente vai ter cada vez mais. E, ao mesmo tempo, a gente vai precisar de informação para esse pessoal conseguir desenvolver empreendimento, para trazer governança, para trazer empreendimentos saudáveis, uma proposta saudável e tudo mais. Então, eu acho que um incorporador hoje, ele entra muito aí. Se eu tenho um mercado pulverizado, com funding, faltando só incorporadores digamos assim, preparados para desenvolver, eu acho que o incorporador hoje, o meu canal de conteúdo, ele entra muito nesse quesito. Beleza, vamos trazer informação aqui de qualidade para o setor, para que esse setor se desenvolva e a gente tem muitas incorporadoras no Brasil, mas muitas incorporadoras boas, que entregam os empreendimentos, que tenham qualidade, que tudo. Aí você fala assim, aí você vai falar, cara, mas essa é uma tese de investimento sua, é uma tese de futuro. O que as grandes acham disso? Aí eu olho muito o caso da Cirela, já falei aqui algumas vezes. Hoje a gente vê muito que a Cirela, em vez dela continuar crescendo, às vezes ela poderia desenvolver 3 vezes mais empreendimentos que ela desenvolve hoje, apesar de já ser praticamente a maior do Brasil. Mas o que ela está fazendo? Ela está comprando participação em incorporadoras menores. É isso aí. Então, qual que é a tese dela? Em vez de eu fazer um time cada vez maior, em vez de eu continuar crescendo a minha operação como Cirela, e se eu fizer parte, se eu der funding para outras pequenas e ter uma participação naquilo ali? Então, a minha tese de investimento, olhando por esse lado, eu acho que ela é corroborada por outros players também que estão enxergando o mercado assim. Então, cara, onde que entra o incorporador no futuro? O incorporador ele vai ser um canal de conteúdo para esse pessoal. Já que a incorporação imobiliária está pulverizada, já que a gente tem empreendedores no Brasil inteiro com funding, com capacidade de desenvolver, esse pessoal precisa de informação de qualidade de dentro do mercado, que sai um pouco daquela alçada acadêmica, universitária, que a teoria é essa, mas e na prática? Então, o pessoal realmente precisa de um pouco de informação prática. Eu acho que é aí que entra a produção de conteúdo e tudo mais. Cara, Caio, que visão, eu acho que corrobora muito com a nossa, porque assim, como você falou, o mercado
Primeiro que o Brasil é continental. Segundo, né, que a legislação é muito local, né? Aprovação, entre outras coisas. E como você falou, a tese financeira de funding e a tese justamente muito clara de informação. E que bacana, né? E isso é muito bom. A gente tem uma presença e uma parceria muito forte com a CEBIC. Você deve conhecer a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que um dos papéis da CEBIC é justamente que congrega ali 96 entidades, né, de todas as áreas da construção civil, mas é justamente o médio e o pequeno construtor incorporador. Porque o que sempre o presidente Zé Carlos fala, cara, os grandes já têm funding, já têm informação, mas não, os médios e os pequenos é aqui que a gente está aqui para isso, para trabalhar forte, para a gente trazer transformação e produtividade para o mercado imobiliário. E aí, levando para o CV, tá, Caio, é a nossa visão, tá? A nossa visão de escalabilidade. Nós começamos em Aracaju, conquistamos aqui as construtoras locais. Sergipe e Aracaju tem uma característica muito interessante, as grandes não entraram, tá? Eu falo grande no sentido externo, tá? Entrou a Gafisa com empreendimento, aí talvez depois o Alphaville como loteamento, mas de forma geral são todas construtoras muito competentes e locais. A gente já tem 15, 16 anos com todas as incorporadoras e foi quando disse, cara, para ser escalável tem que pegar o pequeno e o médio, porque nós entendemos que o mercado da construção civil cada vez vai ser menos concentrado. Fomos para São Paulo porque São Paulo é uma força gigantesca, né? 60% do mercado está lá do Brasil em relação a tudo. E aí foi quando a gente cresceu bastante, mas eu concordo com você, nossa busca não são 600, são os 2.000. E aí nosso objetivo maior é levar informação e transformação para essas 2.000. Não é só levar software. E aí a gente tem uma tese de ecossistema, né? Cara, o que é que eu tenho em volta que eu posso ajudar o incorporador a desenvolver? Se ele desenvolve a nossa empresa. Mas se ele desenvolve a nossa empresa, ele desenvolve o PIB brasileiro e a geração de emprego, que no final, cara, é isso que a gente tem que pensar, né? Qual é a representação da construção civil no PIB? Porque ela diminuiu e agora voltou a crescer. E eu acho que a produtividade, essa questão de regionalização das incorporadoras, né? Essa questão de desenvolvimento local, faz muito para isso. Porque não adianta concentrar, não é uma rede de varejo que vão ser as 4 maiores, né? Então, cara, que legal. E parabéns mesmo, porque falar com o incorporador também não é fácil, né? Ter audiência não é fácil. Com B2C lá, né, com cliente que compra, com corretor, com imobiliária, tem muita gente falando. Mas com o incorporador é difícil ter um engajamento, até porque todo mundo está muito conectado ao seu trabalho, ao seu negócio, o volume de trabalho, de responsabilidade é gigantesca, mas a gente precisa, né, estar junto transformando isso. Então, cara, parabéns por essa iniciativa aí, e que bom que você já tem esse nível aí de 50 mil seguidores, e que eu acredito que muita incorporadora te acompanha para isso aí. E aí, nessa mesma linha assim, de informação, de notícias, você falou um pouco de funding, você falou um pouco de trazer novidades para o mercado imobiliário. Eu acho que o arcabouço jurídico brasileiro tem um peso fundamental na transformação do mercado imobiliário em vários aspectos, não é verdade? Desde o próprio, a gente fala já de Casa Verde Amarela, Minha Casa Minha Vida, recurso financeiro do próprio governo, que tem uma importância fundamental nisso, mas o arcabouço na parte de comprar um imóvel, né, Caio, no Brasil, é difícil no sentido de financiamento. Cara, é um parto. Né? A gente estava tendo um evento ano passado em Belo Horizonte, até com o VP da Caixa. Ele disse, cara, é um saco comprar um imóvel e ser financiado. Na verdade, se não tiver um correspondente que entenda, porque não é que nem comprar um carro. Você chega lá, financia o carro, em 10 minutos vai embora. Aprovação de crédito, as exigências com os órgãos, tanto o cartório como prefeitura, é muito difícil. Mas aí veio alguns decretos, algumas regulamentações, a última lei aqui, que começou agora, dia 31 de janeiro, não foi? Eu queria que você falasse um pouco, que no seu entendimento, o quanto vai mudar, né, o mercado imobiliário aí, com o novo registro do imóvel aí, com essa centralização aí da SERPRE, no sentido de cartório. O que é que você acha que mudará isso e transformará o mercado em relação a isso? Então, eu vejo que, assim, algumas cidades, é porque, assim, quando a gente fala a nível de Brasil, é uma loucura, igual você falou, é continental. Então, às vezes, a pessoa que está fazendo um empreendimento em São Paulo não tem a menor ideia das dificuldades de quem está desenvolvendo empreendimento no Mato Grosso e vice-versa. O que eu vejo em relação aos cartórios é que ainda é muito plural. Eu mesmo já atuei aqui em 3, 4 cidades diferentes. Teve cidade que o cartório era sensacional, excelente. Tudo a gente resolvia de forma praticamente digital. E tem cartório que faz o possível
para dificultar. Basicamente assim, eu sou um fornecedor exclusivo, eu não tenho obrigação nenhuma de te atender bem. Então, quando o SERP vem com essa iniciativa de diminuir prazo, de deixar a informação toda online, tudo, meio que padronizar isso, eu acho que isso é um ganho, principalmente para cidades mal atendidas por cartório. Porque quando você está falando, não, na minha cidade me atende bem, mas em outra cidade não, essa cidade que não atende bem, acaba que ela vai ser obrigada a acoplar ali no sistema unificado e ela vai ter que seguir os parâmetros de outros cartórios. É lógico que ela ainda vai dificultar algumas coisas, mas, Caio, a princípio, a priori, o que você vê como vantagem do SERP? O que você vê como vantagem direto? Vou falar aqui um pouco do incorporador e para quem está comprando imóvel. Digitalização, eu sei que muitos cartórios já estavam digitalizados antes, já conseguiam fazer tudo, mas isso não é realidade. Isso não é realidade do Brasil inteiro, porque às vezes alguém está assistindo a gente, mas isso é uma coisa atual. Meu cartão, eu já faço tudo digital. Isso. Eu já faço tudo digital. Eu falei, beleza, na sua cidade. Mas às vezes em 90% das cidades do Brasil, não. É lógico que quanto maior a cidade, maior é a pressão para que ela já esteja digitalizada. Então, eu acho que a gente vai ter muito mais uma uniformização disso pelo Brasil. E eu gosto muito de falar, aí até uma briga que eu compro na produção de conteúdo, não é uma briga, mas é um esclarecimento. Eu acho o pessoal do mercado financeiro muito preparado. A gente tem CFP, a gente tem estudo, a gente tem isso, a gente tem aquilo, e a gente mostra que o mercado financeiro é a melhor e a única opção de investimento. E eu discordo. E ao mesmo tempo que eles falam isso, eles falam que é importante diversificar. E o que acontecia muito é que o mercado imobiliário não se posicionava como uma, digamos assim, uma opção de investimento boa também. Perfeito. O imóvel é sonho da casa própria, é isso, beleza, mas também é uma excelente opção de investimento. A gente tem lastro, a gente tem escassez, a gente tem várias coisas que a gente só consegue atender o investimento com imóveis. Então, o que eu estou falando? Pela primeira vez, acho que a gente está conseguindo trazer conteúdo, falar sobre o mercado imobiliário como forma de investimento, mas com parâmetros. A gente está falando de rentabilidade, a gente está falando dos riscos, a gente está falando de tudo. E uma das grandes dificuldades do mercado imobiliário qual que é? Burocratização, burocracia. Igual você falou, é muito difícil comprar um imóvel financiado, é muito doloroso. E quando a gente tem iniciativas tipo SERP, ou mais para frente, quando a gente fala ali de tokenização de ativos imobiliários e tudo mais, a gente vai conseguir, a gente já tem um imóvel no subconsciente do brasileiro que é patrimonialista como opção de investimento. Quando a gente conseguir trazer o imóvel como uma compra fácil, a gente vai estar de pau a pau com qualquer investimento do mercado financeiro, porque, cara, é um baita do investimento. Agora ficou fácil a transação em si. Olha o potencial desse mercado, que tudo que esse tipo de iniciativa traz de ganho para o mercado imobiliário, né? Não, e você falou uma coisa, é verdade, como o mercado financeiro viu que a melhor forma de atrair recursos foi com capacitação, com educação e com informação. Tanto que é uma máquina, né? Assim, a gente acompanha, você deve acompanhar o Instagram, o quanto a gente tem impactado com anúncios diários como investir o dinheiro, né? Eu acho que vem desde aquela origem da XP ali, né? Que começou com a educação, que depois se tornou, né, o que é hoje. E o mercado imobiliário, no final, realmente a gente não vende muito isso. Mas você vê principalmente os grandes referências aí, os grandes influenciadores já falando a importância, sim. Eu acho que 2019, 20, 21, pandemia comprovou que, cara, lógico, eu sou de uma geração não mais nova, né, Caio? Eu acho que deve ser da mesma idade, nós dois. Mas na minha geração, ali com 20, 22 anos, cara, só vou investir no mercado imobiliário, ou mercado imobiliário não, só vou investir no mercado financeiro, ação, bolsa, não tem por que mobilizar capital, a gente tem que deixar o capital fácil, porque você ali tem liquidez, entre outras coisas. Mas, cara, a gente vai evoluindo na vida, a gente vai crescendo na vida, e a gente viu que a solidez, ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, é imóvel, é patrimônio, né? Que ali ele pode trazer renda, ele pode trazer segurança, e ele sempre cresce. Ele sempre é valorizado, né? Então, e como você falou, tem que ser distribuído e equilibrado. Bom, falando da SERP, cara, eu concordo com você, vai ser uma revolução muito forte.
O Brasil são vários Brasis diferentes antigamente, né? O cara cartório é a cabeça dele, que eu não entendo, tá, Caio? Porque assim, se eu fosse um dono do cartório, você também, o que que a gente faria? Eu queria ser mais automático possível, porque a taxa não vai diminuir, né? Eu queria ser mais automático possível, mais rápido possível, para vender mais, para entregar mais e ter mais faturamento. Então, realmente era uma burocracia ali, eu diria burocracia, né? Mas que bom que essa regulamentação vem para tentar ter um padrão, né? Para tentar realmente digitalizar, tentar simplificar e até ser mais seguro, né? Porque eu digo sempre, depois da assinatura eletrônica e assinatura digital, o processo ficou muito mais seguro do que era. Porque é um reconhecimento de firma, né, Caio? Cara, a gente sabe que às vezes a pessoa assina por outro e é por simples semelhança, e aonde uma assinatura eletrônica, uma assinatura digital tem todo o critério de segurança, de conexão, entre outras coisas, muito mais rápido, fácil, econômico, eu diria até ecológico, né? Cara, que legal. E aí, ainda nesse toma inovação, saindo um pouco aqui mesmo do mercado imobiliário, mas trazendo para o mercado imobiliário, que aconteceu a partir de novembro de 2022, vem explodindo aí em todas as áreas tecnológicas ou no mercado. Eu vi que você já fez uma postagem sobre isso, sobre o tal da inteligência artificial do OpenAI, que é o tal do ChatGPT. O que é que você acha, o quanto isso vai transformar, não o mercado imobiliário, o mundo? Né? Nova York lá já saiu que as escolas não podem nem chegar perto disso. Eu queria que você falasse um pouco, eu vi que você fez uma postagem, e aplicando isso mais para o mercado imobiliário. Eu sei que é uma coisa muito nova, né? A gente está tentando entender. Eu sempre digo o seguinte, todo mundo olha a gente, se você ser tech, você sabe de tudo. Cara, eu não sei, você sabe mais do que eu, porque assim, é tão rápido, as inovações são tão rápidas que a gente não consegue acompanhar. Então todo mundo sabe mais do que a gente, porque todo mundo tem acesso à informação. Mas o que você já ouviu falar do chat aí, GPT, do que você acha que vai mudar, focado mais para o mercado imobiliário? Porque se for para outras áreas, a gente passa o dia falando. Queria saber sobre o mercado imobiliário, o que é que você, no seu entendimento, vai fazer diferença? Cara, então, igual você falou, é uma coisa muito nova. Eu tive a oportunidade, basicamente uma vez, de ficar lá testando, perguntando coisas, ver até onde ia, né? Ah, eu acho que vai revolucionar muito. Aí eu trago um pouco quando teve aquele boom do NFT, o boom do metaverso, todo mundo falando. Eu vi aquelas iniciativas, ainda vejo, como uma coisa que vai mudar muito o mercado imobiliário no médio e longo prazo. A curto prazo, eu vi a dificuldade de ver a implementação daquilo. Falei, cara, como que a gente vai, de repente, migrar para o metaverso, propriedade virtual e tudo mais? Isso é uma coisa mais para frente. Talvez quem é criança hoje, que vê mais valor no avatar do joguinho lá, por exemplo, você paga ali R$ 50 num tênis no joguinho e não quer comprar o tênis na vida real. Mas isso é a geração mais nova. A nossa geração ainda vê mais valor no físico. Então, eu via muito aquelas iniciativas como uma coisa de mais longo prazo. O chat GPT, não. Aquilo me bateu ali de uma forma, eu falei, cara, isso aqui é muito rápido. Talvez ano que vem, nessa mesma era, tá tudo diferente. Por quê? Aí, para quem não viu, eu recomendo que entre lá Isso. no chat GPT, digita, vai em OpenAI, e é basicamente um Google, falar assim de uma forma mais trivial, só que em vez dele te responder com algumas opções, ele realmente pensa naquela resposta e te traz algumas respostas. É uma inteligência artificial. Então, por exemplo, quando eu fui mexer, eu fiz alguns testes. Falei, faça um contrato de compra e venda com entrega futura e com tais e tais termos. Cara, ele me deu um contrato que às vezes eu pagaria, sei lá, pelo menos 30 mil para um É isso advogado aí. fazer. Mas não ficou perfeito. Aí eu fui, digitei de novo. Não gostei, me deu outra opção. Ele melhorou o contrato, cara. Eu falei, pô, meu irmão, E como o mais assim, velho? sensacional, O cara, cara, ele você viu bota que eu assim, não seja gostei. mais formal. Aí ele muda a concordância para ser muito mais formal. Imagine. Aí, assim, o que eu vou falar? Caio, mas o que isso vai impactar? Isso vai impactar que as pessoas vão recorrer mais a essas ferramentas. Então, por exemplo, se a gente tem uma série de atividades, o corretor vai gerar anúncio. Em vez dele ficar lá escrevendo um anúncio e tudo mais, ele recorre à inteligência artificial para criar aquele anúncio para ele, para escolher a melhor hora de postagem, para fazer uma série de coisas. E a gente fala dentro da incorporadora, eu preciso melhorar meus processos. Então, eu vou arrumar uma forma dela me ajudar a controlar e melhorar esses processos.
Então, assim, a mesma forma que, por exemplo, quando o computador chegou, que a gente não precisou, sei lá, ficar escrevendo em máquina de escrever, a gente teve uma facilidade, agora a gente vai ter uma facilidade com o processo. Se a gente tem uma inteligência artificial dando suporte para a gente ali, a gente vai conseguir fazer as atividades que a gente já faz de forma muito mais otimizada. Quando a gente otimiza tempo, a gente tem muitos ganhos em inovação. Se a gente otimizou o tempo aqui, a gente vai poder inovar mais. E o que eu falo muito, aí eu vou trazer um pouco para o meu lado de obra, que eu tenho construtora também, então acaba que parte do meu dia ainda é muito voltado para a obra. Hoje a gente está tendo um problema fenomenal, assim, eu acho que nunca teve na história um problema tão grande com mão de obra. A gente não tem mão de obra em canteiro. Cara, mas como assim? Eu não tenho problema hoje com pedreiro, com carpinteiro, com atividades especializadas. O que eu falo isso? Eu não tenho problema com mão de obra que tem mais de 30 anos de idade. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem hoje? Do menino ali de 20 anos, 8, 20 anos de idade, não quer trabalhar com obra. Por quê? Porque é um serviço pesado. O cara que entra na obra com 18 a 20 anos, ele tem que carregar saco de cimento, ele tem que carregar carrinho. E esse pessoal, como eles veem o mundo ali diferente, ele fala, não, eu vou trabalhar numa área que dependa menos de esforço físico. O que é a consequência natural disso? A gente está tendo aceleração de processo de tecnologia de obra. A gente está tendo as impressoras 3D, está tendo ali as paredes de concreto moldado em loco que vieram. Offshore. Por quê? Porque está todo mundo entendendo, que daqui 10, 15 anos, quando esse pessoal que está nas obras hoje, de 30, 40 anos, começar a aposentar, a gente não vai ter reposição. Ou pelo menos não na quantidade que a gente vê. Então, é uma necessidade das incorporadoras substituir o trabalho pesado por máquina, por processo, tudo mais. Aí, voltando para o chat GPT, eu falo a mesma coisa. Eu falo, cara, então o chat GPT vai substituir as pessoas? Eu falo, não, vai substituir o trabalho que as pessoas não querem. A pessoa não quer ficar revisando contrato. É isso Você aí. tem um funcionário para ficar o dia inteiro revisando contrato. A pessoa não quer ficar fazendo um trabalho repetitivo. Eu tenho que ficar revisando isso, revisando aquilo. Os próprios softwares já fazem muito isso, de tirar um pouco pessoas para fazer. Mas eu acho que o chat GPT ele vai conseguir entrar. Assim, a gente está falando do chat GPT porque é o que está mais em evidência. Isso. Né? Eu vi até o dado lá que o tempo que as techs demoraram para ter 1 milhão de usuários, parece que o deles foi em 5 dias, que é algo totalmente absurdo. 5 dias, foram 40 milhões de usuários, não, nem me lembro, foi bem muito rápido. E agora a Microsoft está botando uma grana forte, né? Não, veja, cara, você falou uma coisa, o seguinte... Eu vejo basicamente isso. Desculpe, terminei te atrapalhando. Veja, mas você falou uma coisa assim, que a tecnologia... Eu acho que... Fale, conclua. Tá. Só concluindo, a minha visão ali para o chat GPT é que ele vai começar, num curto prazo de tempo, a substituir atividades de rotina. Sim. Atividades que as pessoas não querem fazer, por isso eu acho ele tão urgente, por isso que eu acho que a adesão vai ser tão rápida. Cara, eu não quero fazer 30 contratos num dia, eu quero que a inteligência artificial faça isso para mim, é um saco fazer isso. Eu não quero fazer texto para 50 anúncios. Eu quero que eles façam isso por mim, Então, a gente vai começar a pegar atividades de rotina, que não, digamos assim, não tem que ter criatividade, não tem que ter tanta coisa, para botar a máquina para fazer. Então, eu acho que a adesão vai ser muito rápida nesse serviço. Não, e veja, você falou uma coisa que é verdade, a tecnologia veio, a inovação veio justamente para isso, para aumentar produtividade. Então, trabalhos, né, braçais, trabalhos repetitivos, trabalhos operacionais, vai acabar em todas as áreas. Até na medicina já está tudo sendo robotizado. Né? Então, a gente fala muito aqui dentro do CV CRM que o nosso objetivo é até esse, é ajudar a operação, desde o pré-venda, venda e pós-venda, de forma automatizada. Que é justamente, você tinha um cara que fazia o contrato, hoje você aperta o botão e ele já gera de forma automatizada. E aí com o ChatGPT o cara tem um trabalho de criar minuta lá no início, e ainda é um desafio ele criar, ele já vai facilitar, você falou minuta. Só que a gente tem possibilidade de resposta automatizada, a gente tem possibilidade de entender de forma... Porque o tal do chat, que é o robô, que a gente chama, que muitas incorporadoras usam, ou outras empresas usam, exemplo, Go, TAM, tal, a experiência não é legal. Você perguntou A, o robô responde B, no final é C e tem que passar por um humano. Então, assim, o chat GPT vai dar infinitas possibilidades porque ele tem uma inteligência meio que cognitiva ali, né? Ele consegue falar como fosse uma pessoa e consegue
crescer e evoluir, entender cara, a sua linguagem. Se você mudar um termo, ele traz uma resposta. Então, eu concordo que é revolucionar. Mas interessante como tecnologia é isso. Não vou dizer que é moda, mas é momento, né? Porque ano passado só se falava em metaverso, tokenização. Esse ano vai se falar muito disso, né? Então, assim, que nenhuma dessas são excludentes, são complementares, né? Entram para a tal era da Web 4.0 aí, que já vai ser descentralizado, vai ser tudo mais produtivo, tudo mais vai ser inteligente. Mas eu sei que uma coisa nunca vai mudar, a relação entre pessoas. É a mesma coisa dizer, a corretor vai acabar, nunca. Né? Vai precisar ter a relação do dono da incorporadora, junto com o imobiliário e corretor que vende, junto com o cliente que quer entrega de qualidade. Né? Essa relação não vai acabar nunca, não é verdade? Agora a gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Né? Então a gente ainda pega agora, já que o nosso objetivo é falar com o incorporador, que ele diz, cara, eu não vou botar meu servidor na nuvem, porque eu não confio. Ou eu não vou colocar essa solução porque o corretor não vai usar. Então, assim, você está fazendo o seu negócio e ao fracasso, a gente tem uma frase que eu digo sempre, tá, Caio? Não é uma questão de necessidade mais hoje, não. É uma questão de não mortalidade, né? Você tá conectado com essa tecnologia. E o incorporador tem que entender que, no final, isso é produtividade resume-se a lucro, maior retorno financeiro. Ou maior crescimento com a margem melhor, né? Então, acho que toda a tecnologia vem com esse objetivo, porque ela vem acessível. Você vê a forma do próprio ChatGPT que ele tenta precificar, que ainda é gratuito, mas ele vai com certeza cobrar, vai ser API aberta, com certeza uma taxa barata para você fazer a consumo. Então, assim, a tecnologia em larga escala cada vez mais é mais democrática, né? Mais tecnológica, eu diria mais acessível. Então, cara, mas voltando aqui já, porque daqui a pouco já vamos por finalmente, já abri um reloginho aqui para mim, para dizer, opa, olha o seu tempo, porque, Caio, se deixar, vamos marcar até depois outro bate-papo. E aí, voltando um pouco para a realidade, eu sempre falo um pouco do feijão com arroz, tá? A gente fala de inovação, do que vai vir, como é que vai vir, do que for, mas a importância do feijão com arroz, fazer o básico, né? Ter o RP ali, ter a tecnologia ali. No nosso negócio, sabe qual é o nosso maior concorrente, Caio? A planilha de Excel, a questão manual, a questão da repetição, né, operacional. Então, assim, para você, o que é a importância de softwares para gerenciar o seu negócio? Eu digo de ERP e CRM. Rapidamente, o que é que você entende que o que isso ajuda para o incorporador no seu dia a dia? Assim, igual eu falei, eu sou uma incorporadora que tem 10 anos ali, 10, porque eu passei por todas as fases, ainda estou passando, e é que a gente vê muito são os momentos. Quando a gente começa, eu até falo muito lá para os meus alunos, para o pessoal, eu tenho algumas formações para incorporadores. Cara, é muito mais fácil eu te falar do que às vezes um cara que criou a incorporadora há 40 anos te falar. Porque eu vivi isso há pouco tempo. Então, quando a gente começa, o natural é o que você falou. A gente começa com o Excel, aí a gente aumenta o volume, vai sentindo a necessidade e, cara, não tem como. Eu preciso do meu RP para rodar, para aquilo tudo. Eu preciso, por exemplo, hoje a gente fala muito de funding. Qual que é a maior trava do incorporador para que ele consiga crescer? Por exemplo, escalar. Falar, hoje eu estou fazendo, sei lá, 50 unidades por ano, eu quero fazer 300, 400. Qual que é a trava? É funding. Quando ele tem informação. Então, o que a gente vê? Para eu conseguir funding, eu preciso ter uma governança. As minhas informações, elas têm que estar claras, e eu tenho que tudo ter de forma fácil. Então, basicamente, eu falo muito do caminho. O caminho, realmente, você tem que começar como dá, do jeito que dá, mas sempre com essa perspectiva de melhoria. Então, dentro das melhorias, eu acho que o RP, o CVM, tudo mais, eles são importantes para que a gente consiga ganhar escala. E eu acho que, assim, pensando numa visão de longo prazo, tem alguns incorporadores que vêm conversar comigo, incorporador, assim, construtor que faz casa para venda. Caio, eu construo na pessoa física. Você acha que eu tenho que passar a construir na pessoa jurídica? Aí eu falo, depende. Ele fala, por que depende? Você quer escalar seu negócio? Hoje você faz o quê? 2 casas de alto padrão em condomínio fechado por ano? Você quer fazer 40 casas? Você quer fazer, sei lá, 3 prédios por ano, 3 lançamentos? Falou, não quero. Eu falei, então é lógico que você tem que ir para a pessoa jurídica. Não faz o menor sentido você passar isso na pessoa física. E a mesma coisa quando a gente fala de processo, de. Aqui a gente é certificado pelo PBQPH, a gente tem essa questão da ISO e tudo mais. Então,
muita gente vai lá, precisa disso? Eu falo, se você for continuar pequeno, não precisa. É isso aí. Se você for continuar fazendo 1.000 casos por ano, seu escritório for uma salinha ali no fundo da sua casa, não precisa. Mas se você tiver uma pretensão, você tem que começar a olhar isso e começar a colocar em metas de implantação e estudo. Tudo que você faz de melhoria, quando eu implemento gestão de qualidade para melhorar meus processos, quando eu melhoro a governança minha, seja através de software e tudo mais, para melhorar eu conseguir captar mais fontes, tudo que eu vou fazendo são etapas de um objetivo maior que está no crescimento. Então, você fala assim, qual que é a importância disso? Para mim é fundamental para quem quer crescer, para quem tem algum objetivo de aumentar o volume. E o pessoal é a mesma pergunta faço na pessoa física ou jurídica, eu falo, cara, você quer fazer 1, 2 casas por ano e ficar tranquilão? Quero. Então não mexe com nada, faz do jeito que você está fazendo. Mas a partir do momento que seu objetivo é outro, seu objetivo está no crescimento, seu objetivo está em profissionalizar a empresa, cara, coloca isso tudo no planejamento e começa a fazer. Não, e aí, Caio, tudo é da ambição pessoal do que você pretende para você, né? Então, é, tudo é questão, nada é certo e nada é errado, né? Tem pessoas que querem construir sua casinha, estão construindo bem. Que nem um pedreiro dizer, cara, como é que eu faço para ganhar mais? Eu digo simples, deixe de ser pedreiro, seja construtor, pega um amigo seu, construi uma casa, venda, construa outra, venda, daqui a pouco abre uma empresa, daqui a pouco abre um grupo, daqui a pouco você vai embora. Então, isso vai depender muito de estudo, claro, de capacidade, no final, proatividade. Caio, cara, já estamos chegando finalmente aqui do CV na prática nosso. Eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui, de parabenizar o seu projeto, aí, o Incorporador, parabenizar seu trabalho na construção, dizer que estamos à disposição, né? Caio tem uma incorporadora, mas ainda não é nosso cliente, mas quem sabe o futuro, né, Caio? Mas o objetivo aqui não é fazer jabá nem vender, o objetivo daqui é trazer pessoas de relevância no mercado e dizer que foi muito rico, né, esse bate-papo nosso. Eu gostaria que se fosse para as considerações finais. Quem ainda não te conhece, como é que faz para te conhecer, como é que faz para te seguir, se pode mandar um direct aí para você, trocar experiências, me fale um pouquinho como as pessoas te acham. E quem já te conhece, né, fala um pouquinho aí do que você achou do nosso bate-papo. Não, show de bola. É muito bom, agora eu falei, eu gosto muito de falar sobre o mercado imobiliário, é bom a gente ver quem está imerso. Então, por exemplo, você está numa área muito mais de inovação, então tá junto do pessoal que está pensando um pouco mais na frente, até de quem está ali no tijolo, é muito interessante também, acho que isso fortalece muito o mercado. E assim, gente, sempre que for falar do mercado imobiliário, para trazer conteúdo, eu acho que o mercado imobiliário ele vai ficando mais profissionalizado quanto mais a gente está imerso nisso. A gente vê que esse movimento aconteceu no mercado financeiro. Quanto mais eles profissionalizaram o mercado, melhor foi para o mercado. Mais pessoas aderiram à bolsa. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre o mercado imobiliário de forma profissionalizada, mais pessoas vão vir para o mercado imobiliário também, o que é bom para o ecossistema geral. E para acompanhar, eu tenho um canal de produção de conteúdo, que é O Incorporador. Então, é só procurar lá no Instagram, nas outras redes, mas o foco é no Instagram. E a gente tem algumas coisas no YouTube. E eu tenho uma newsletter também que chama Incorpora News. Lá na bio do Incorporador, vocês vão conseguir acessar, que é basicamente a gente atualiza toda semana o que de relevante aconteceu no mercado. Então, quem quer estar sempre antenado a tudo que está acontecendo, até porque o mercado imobiliário não é mais como era antigamente. Se você fica para trás em alguma coisa acontece, você vai ficar defasado, seu negócio não vai prosperar. Então, a gente tem essa preocupação de estar sempre atualizando com a newsletter tudo que teve de relevante no mercado durante a semana. Então, quem tiver interesse, até para acompanhar o ciclo do mercado imobiliário, as fases do mercado e se preparar. Então é isso, tem a Incorpora News, que é a newsletter, tem a produção de conteúdo, que é no Incorporador, igual o Fábio falou, fica à disposição no direct, fica à disposição aí para a gente sempre bater papo. Show, meu amigo. Então não esqueçam, sigam aí, quem não segue aí, @
o incorporador e acompanhe aí a newsletter que traz novidades. É como você falou, cara, se tem um cara que está se preocupando com cuidado de juntar essas informações e deixar a gente totalmente atualizado semanalmente, eu já segui, né? Eu quero acompanhar todas essas novidades, porque temos que ficar conectado, até porque a gente cria um rapport muito forte com o nosso cliente, com o nosso incorporador, com o nosso amigo, que no final, eu digo, o mundo da construção civil sim é regional, mas todo mundo se conhece, né? Todo mundo é muito próximo e a gente cria essa relevância de conteúdo legal. Meu amigo, muito obrigado novamente. E pessoal, chegamos no fim de mais um podcast CV na Prática. Então, nos acompanhe, né? Todas as terças-feiras, mas não deixe. Siga, clique aqui no nosso YouTube, né, nosso sininho para você acompanhar todas as novidades. Siga nosso Instagram aí, @construtor de vendas. Entre no nosso site cvcrm.com.br, que lá temos muito conteúdo sim do mercado imobiliário. E vamos juntos fazer a transformação do mercado e principalmente integrar toda a cadeia, né, com toda essa transformação necessária que a gente tanto vem fazendo. Então, obrigado, Caio. Obrigado todo mundo. Até o próximo. Valeu! Show!